Final Fantasy VII Rebirth me fez perceber que talvez a nona geração de consoles não esteja tão perdida assim. Porque pra mim, além dele ser o melhor jogo dela, também é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E até é estranho falar isso, porque essa geração tá um pouquinho complicada, né? Opa, eu sou o Caio, e se você não tá muito por dentro dessa história, Final Fantasy VII Rebirth é o segundo jogo de uma trilogia de remakes de um dos RPGs mais importantes da história. E comparado com o seu antecessor, aqui logo de cara ele já mostra o quão grandioso ele vai ser. Porque diferente do remake, que é um jogo totalmente linear, aqui você é jogado de cara no mundo aberto gigantesco. E pra quem jogou o original, vai ser um baita presente ver esse mundo totalmente refeito, só que agora numa escala muito maior. Cada área desse jogo é extremamente única, eu não senti repetição em nenhum momento enquanto eu jogava. Na real é o completo oposto, eu fiquei muito feliz explorando cada pedacinho desse mapa. E agora podendo explorar com chocobos foi uma delícia. Cada região tem a sua própria cor de chocobo e cada chocobo tem a sua própria habilidade especial, o que muda bastante a forma de você explorar o mapa. E explorando esse mundo gigante, você vai encontrar uma ótima surpresa, que são as missões secundárias. Porque assim, vamos falar real, as missões secundárias de Final Fantasy VII Remake são umas bostas, são horríveis. Desculpa, é a verdade, são muito ruins. Diferente do Remake, que as sidequests se baseiam em correr atrás de gatos, pegar itens aleatórios e dar pra NPCs aleatórios, aqui elas têm muito mais história e atividades bem mais interessantes, o que faz você se apegar mais ao mundo e se apegar mais aos personagens. Assim, não chega a ser tipo, porra, The Witcher 3, mas é um baita salto. Além disso, o mapa é lotado de minigames e sério, que acerto insano que a Square fez. Foi uma ótima adição no jogo. Eu perdi muito tempo experimentando cada minigame. Queen's Blood e a corrida Chocobos podiam facilmente ser jogos próprios. Tem outros bem legais também, tipo o do piano e o do futebol, e até um fucking Clash Royale de Final Fantasy. Mas agora, aquele minigame de voar com o Chocobo, sério, se eu encontro quem fez isso, eu não respondo mais por mim. Mas realmente é um mundo muito vivo e muito recompensador de explorar, mostrando que ele tá num nível totalmente acima, tanto do remake quanto em muita coisa dessa geração. E a melhor parte é que não é só o mapa. A gameplay, que já era foda, ficou ainda melhor. E assim como eu disse no meu vídeo de Final Fantasy VII Remake, o combate é um híbrido entre ação e estratégia, só que agora muito mais refinado. E aqui no Rebirth a gente tem novos personagens jogáveis, como Red, a Yuffie e o Catsif, que acabam trazendo uma maior variedade pro combate. Eu, por exemplo, adorei jogar com o Red. Ele ficou quase o jogo inteiro na minha party, mas eu sempre tentava dar uma variada. Até mesmo a Aerith, que eu tinha reclamado no outro vídeo, agora ficou bem mais divertido de controlar. Agora o Catsif, esse cara foi meu inimigo nesse jogo. Eu preferia jogar com um a menos do que ter ele na minha party, pra você ter uma ideia. Mas não é só na quantidade de personagens que o jogo evolui. Agora a gente tem um novo sistema de sinergia que muda totalmente o ritmo das batalhas, sendo uma mecânica bem simples na real. Quanto mais você usa um personagem, mais essa barra carrega. E quando ela carregar, você pode usar um ataque combinado entre os membros da sua party. E sério, tem muitas combinações, cada uma com funções e animações diferentes, todas muito bem feitas. Eu adorei testar como cada dupla interagia nesses ataques. Esse da Aerith e do Barret, por exemplo, é um dos meus favoritos. Pô, eu achei muito fofinho ela colocando o óculos dele, ficou muito maneiro. E além disso, o jogo adiciona pequenas melhorias, né, como armas novas e habilidades próprias dessas armas, que são coisas que não mudam totalmente do anterior, mas deixam o combate mais redondinho. E o que já era bom, aqui segue intacto. O sistema de matérias, que todo mundo sabe que é incrível, aqui se mantém perfeitinho. Sinceramente, eu não tenho quase nada pra reclamar do sistema de combate de Final Fantasy VII Rebirth. Na real, é um dos sistemas mais divertidos que eu já joguei. E no fim, ele acaba sendo um dos principais motivos pra esse jogo ser tão incrível. Mas agora, se tinha uma coisa que me deixava meio pá no remake, era a história. E aqui eles melhoraram bastante, mas ainda tem umas coisinhas que, sei lá, são meio estranhas. Para começo de conversa, o maior problema de Final Fantasy VII Remake era o ritmo da história. Várias cenas arrastadas e momentos só de encheção de linguiça. Mas aqui no Rebirth, felizmente, não é assim. A história flui muito melhor e ele pega tudo que o clássico fazia bem e melhora ainda mais. E uma coisa que me surpreendeu muito foram as cenas originais. Porque no remake, nem todas funcionavam, mas aqui todas acrescentam muito pra história. E porra, isso é maneiro demais, porque parece que os devs finalmente conseguiram mostrar tudo que eles queriam em 97, só que agora sem nenhum tipo de limitação. E muitas das minhas cenas favoritas desse jogo nem sequer existiam no original. Sem nenhum tipo de spoiler aqui, mas usando de exemplo, as interações do Cloud e da Tifa são insanamente incríveis, muito boas. Principalmente as que ele desabafa sobre os problemas de memória dele. E isso não vale só pros dois não, é pra todo mundo. O Red tem momentos incríveis e principalmente
principalmente quando se fala do seu passado. O Barrett, que tinha uma história extremamente rasa, aqui ganha um dos momentos mais emocionantes do jogo. A Tifa também tem um desenvolvimento bem melhor aqui, porque com o flashback você acaba entendendo melhor a personagem. E claro, Sephiroth e Cloud continuam roubando a cena, não tem o que fazer. O Sephiroth continua imponente e ameaçador, e principalmente com o seu flashback de Nibelheim, ele ganha ainda mais desenvolvimento. E aqui, sem dúvidas, ele mostra o porquê dele ser um dos, e pra mim, o melhor vilão dos videogames. E o Cloud, cara, eu adoro como eles exploram cada vez mais a mente perturbada dele. Os flashes de memória, a confusão de pensamentos e principalmente quando ele começa a perceber que não entende o que tá acontecendo com ele mesmo, mostram quão interessante e cheio de camadas esse personagem pode ser. Eu não canso de falar isso, mas o Cloud é um dos protagonistas mais bem escritos dos videogames. E quem acha que ele é só um Red descoladão, não entendeu absolutamente nada de nenhum dos jogos. Mas infelizmente, a história não é só esse mar de rosas. Final Fantasy VII Rebirth tem algumas decisões bem questionáveis e que me deixam bem dividido, principalmente quando a gente fala de universos paralelos. Pô, não me pegou nem um pouco nenhuma dessas ideias de universo convergindo. Eu achei todas horríveis. A ideia é até interessante, vai. Essa parada de brincar com a possibilidade de mudar eventos passados acabam deixando até quem jogou o original meio confuso e ansioso pra continuar vendo a história. Mas sei lá, a execução não me pegou muito. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Principalmente pra quem não jogou o original, vai ficar mais confuso do que qualquer coisa. E olha que eu fui atrás, revi cenas e pesquisei tudo de novo e mesmo assim, achei bem bagunçado. Eu tranquilamente cortaria todas essas cenas de universos paralelos. Eu não acho que elas acrescentem tanto pra história. E na real, era só fazer o básico. Copiar o jogo original, só que refeito. Eu tenho certeza que ninguém ia reclamar. Mas mesmo com esses problemas, a história acerta muito e se mostra ser extremamente única e especial. E mesmo com tudo funcionando tão bem, ainda tem uns detalhezinhos técnicos que me incomodaram. Os gráficos são incríveis e tem uma ótima direção de arte. É sempre muito bom ver esse grupo gostosinho de personagens juntos. E pô, nem vou perder tempo falando da trilha sonora, sabe? A gente tá falando de Final Fantasy, tá ligado? É claro que a trilha sonora vai ser um absurdo. Mas infelizmente esse jogo ainda segue com o mesmo problema do remake, que é a Square tacando uma flashbang no jogador sem motivo nenhum. Do nada, em alguns momentos o jogo fica extremamente claro. Do nada, você nem vai perceber, você vai... Fica cego. E isso enche o saco, principalmente se você estiver jogando de noite ou com tudo escuro no quarto. É um negócio que, assim, vai incomodar. Além disso, o desempenho também não é perfeito. Ele melhorou muito desde seu lançamento, mas ainda assim tem uns probleminhas. Mas tirando esses detalhes, a parte técnica é bem satisfatória. E quando você junta todos esses pontos, o mundo, a história e a gameplay, você percebe que Final Fantasy VII Rebirth não é uma sequência qualquer. Ele é tudo que Final Fantasy VII Remake prometeu ser e não conseguiu cumprir. E mesmo que tenha uns probleminhas aqui e ali, é muito difícil olhar pro que a Square fez desse jogo e não ficar impressionado. Claro que essa geração tem muitos jogos excelentes, como Baldur's Gate 3, Expedition 33 e Resident Evil Hacking, mas nenhum desses me impressionou tanto como o Rebirth. E pelo que eu senti jogando e por todas as qualidades que esse jogo tem, pra mim, Final Fantasy VII Rebirth é o melhor jogo dessa geração. E eu gostaria de agradecer especificamente pro meu mano Guilherme aí, que pediu várias vezes durante os vídeos pra eu postar um vídeo de Final Fantasy VII Rebirth. Então, se você tem alguma sugestão, comenta aí que eu vou fazer um vídeo, talvez daqui muito tempo, mas eu prometo que eu faço. E é isso. Se tu gostou desse vídeo, considera deixar o like e se inscrever no canal, porque eu acabei esquecendo de pedir no meio do vídeo, então faz a boa pra mim, por favor. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui, é isso. Falou.